Dar início ao culto desse domingo maravilhoso, tremendo que o Senhor nos proporcionou. Um domingo ensolarado. Irmãos, está muito frio no Japão, mas saiu um sol hoje maravilhoso. Mas está um friozinho gostoso de se ficar perante o sol. E aqui nós estamos na casa do Cordeiro, estamos na casa de oração, na noiva do Senhor Jesus Cristo, para pregar o Evangelho, um privilégio maravilhoso que o Senhor nos entregou e que nós estamos aqui reunidos para que nós venhamos a falar da palavra de Deus, para falar do nosso Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, de tudo que há nela, o nosso Papai. Ele é merecedor de toda a honra, toda a glória e todo louvor ao nosso Senhor Jesus Cristo. E peço ao Espírito Santo que venha sobre nós, que venha revelar a palavra para todos nós, para você que vai nos assistir, você seja tocado pelo poder de Deus, você seja abençoado e transformado pelo poder de Deus. Estamos ao final do ano já praticamente, já vamos partir para o ano novo 2026. Eu já desejo para você um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, que o Senhor possa abençoar a sua vida, a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe grandemente. Eu quero iniciar já fazendo uma oração, para nós iniciar o culto, para que nós possamos meditar na palavra do Senhor, em nome de Jesus. Curva a sua cabeça, fecha os teus olhos. Pai amado, Pai querido, Pai de poder e glória, mais uma vez, Senhor, peço ao Senhor, meu Deus, que o Senhor venha, Senhor, meu Pai, nos autorizar, Senhor, a falar da Tua palavra, da Tua presença, porque é com muito temor e tremor que eu subo a essa tribuna, Senhor, a Tua casa de oração, para pregar o Teu Evangelho. Peço ao Espírito Santo que venha revelar, venha usar meus lábios, Senhor, para que eu possa entregar a mensagem para todos os Teus filhos que vamos assistir, que vamos acompanhar na igreja, e o Teu nome, somente o Teu nome seja glorificado e exaltado para sempre, Pai. Nós Te amamos, Te adoramos, bendizemos o Teu santo nome, abrimos nosso coração agora, nossa alma, nosso espírito, nossa consciência, nosso subconsciente, tudo de nós, e nos entregamos ao Senhor, em nome de Jesus. Fale ao nosso coração, Espírito Santo, fale ao coração dos Teus filhos, meu Deus, e nós possamos receber a palavra em nome de Jesus e fazer a vontade do Senhor. Te pedimos nessa manhã, te agradecemos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Quero iniciar já com a introdução do culto em Salmos capítulo 12, a partir do versículo 1 ao versículo 8. Nós vamos meditar com a pastora Glória, minha esposa, em nome de Jesus Cristo. Quero que você pegue a sua Bíblia, seu iPad, seu celular, abre lá no aplicativo, ou abre a sua Bíblia, e vamos meditar junto na palavra de Deus, que é muito importante que você siga conosco em nome de Jesus, e o nome do Senhor seja glorificado e exaltado para sempre. Amém? Amém, glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Bom dia, boa tarde, boa noite aos povos de todas as nações, aos nossos irmãos, em nome de Jesus. Vamos então ler aqui em Salmos 12, em nome de Jesus. Auxílio contra a falsidade, ao mestre de canto para instrumentos de 8 cordas, Salmo de Davi. Socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos. Desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Corte o Senhor todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente. Pois dizem, com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Sim, Senhor, Tu nos guardarás, desta geração nos livrarás para sempre. Por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. Amém? Glória a Deus, aleluias. Glória a Deus, amém. Deus abençoe a pastora Glória, minha esposa, em nome de Jesus.
Irmãos, esse salmo maravilhoso, tremendo, auxílio contra a falsidade. O que nós encontramos nos dias de hoje, realmente, são muitas falsidades, muitos daqueles que prometem as coisas e não cumprem, e muitos daqueles que andam conosco, que dizem que são nossos amigos, mas por fim, ele quer mais ver você cair no fundo do poço, andar na sarjeta, quer destruir você. Então toma muito cuidado com esse tipo de gente, com esse tipo de pessoas. Devemos amar todos os nossos irmãos, devemos cuidar de todos eles, mas muitos deles vêm para junto de nós, para que venha apagar a sua luz, a luz que você carrega, a luz que é a luz do Senhor Jesus Cristo, que entregou a todos nós. Então, irmão, você fique realmente na posição e vigia, aleluia, porque o socorro do Senhor pode já não há homens piedosos. Desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens, falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingidos. Amém? Então vamos prestar atenção nas nossas amizades, aqueles que falam que são nossos amigos, aqueles que falam que são nossos parentes. Vamos prestar muita atenção a respeito do ser humano, que ele é fraco, ele é pecador, ele vai muito na conversa do diabo. Então nós temos que vigiar, porque o Senhor fala para todos nós vigiarmos. Aleluia. Abacuque foi para a torre de vigia, e quando ele enxergou lá de cima todas as imundícies, tudo que acontecia na terra, ele resolveu olhar para o vertical, olhar para Deus. Aleluia. Devemos perdoar os nossos irmãos, devemos perdoar, mas irmãos, tem gente, tem pessoas que nem com perdão você não resolve a situação. Aleluia. Então nós devemos orar por eles, nos afastarmos deles e andar na presença do Senhor, porque a falsidade está aí. Aleluia. Jesus, que é Jesus, foi Deus que veio à terra, se formou, se fez de homem, e ele viu realmente, depois que ele foi, aleluia, julgado junto com Barrabás, ele viu aqueles que realmente ele tinha feito um milagre, tinha curado, tinha ajudado, aleluia, se dispôs a isto. Aqueles mesmos, naquele momento, viraram falsos homens, rejeitando ele completamente e aceitando a Barrabás. Então nós devemos vigiar, porque o Senhor disse para todos nós que nós devemos vigiar verdadeiramente, todo momento, todo instante, porque conosco está um Deus que se chama Espírito Santo, e o Espírito Santo tem um sobrenatural para nos ensinar, para nos mostrar, para que nós venhamos andar nos caminhos do Senhor, perante a presença do Senhor e perante a proteção do nosso Deus Todo-Poderoso. Nosso tema hoje é o sobrenatural do Espírito Santo, e você deve carregar esse sobrenatural sobre a sua vida, você deve andar nesse sobrenatural. Como assim, pastor? Nós devemos, em amor, em fé, em esperança, em obediência e perseverança, fazer a vontade do nosso Deus e crer nesse Espírito Santo que foi enviado para nós, o nosso Consolador, para que nós vivamos com Ele e estejamos na presença do Senhor, fazendo a vontade do nosso Deus Todo-Poderoso. Deixa eu baixar um pouquinho o nosso som aqui. Aleluia. Agora ficou bom. Eu quero que você abra lá na palavra do Senhor, glória a Deus, 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 1, capítulo 12, versículo 1 ao 31, nós vamos meditar na palavra do Senhor nessa manhã. 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 1 ao versículo 31, em nome de Jesus Cristo, glória a Deus. Nós vamos falar acerca dos dons espirituais. Muitos estão aí comentando, muitos estão sem o entendimento, muitos estão sabendo que existe até esse dom espiritual, mas muitos não querem adquirir, muitos não querem buscar,
muitos não querem ter um aproximamento, muitos já têm esse dom, mas não pratica, não deixa o Senhor usar você nesses dons. Então, hoje nós vamos nos preparar para conhecer esse sobrenatural do Espírito Santo, que é só dele. Ele dá para quem ele quer, ele entrega para quem ele quer, para um bom aproveito. Mas muitas vezes você recebeu e não sabe como praticar, não sabe como se movimentar perante ele. Você até sente, você até vive alguns momentos, mas não dá continuidade, porque ainda você não entendeu o que é o sobrenatural. Você não entendeu ainda que quando você recebeu um corpo glorificado, santificado como o de Jesus, como diz na palavra dele em Romanos, que nós vamos ter um corpo igual ao dele, que ressuscitou, nós vamos atravessar a matéria, como ele atravessou com aquela porta, depois que ressuscitou, e sentou no meio dos discípulos e disse: a paz seja convosco. A paz seja convosco. Então, irmãos, esse é o sobrenatural, que você acha que só foi para Jesus. Não, ele diz na palavra que nós teremos um corpo como o dele. E para que nós venhamos alcançar isso, nós temos que já praticar aqui na terra. O que é o dom que você recebeu, que é o dom que talvez está com você, mas você não dá oportunidade dele se manifestar, dele ser de um bom aproveito para a obra do Senhor, porque o Espírito Santo, quando dá, ele não retira mais. Deus está dado, já está consumado, você já está selado por ele. Glória a Deus. Então esse que é um sobrenatural que nós temos que entender. E a palavra do Senhor, se você prestar atenção, de Gênesis a Apocalipse, ela é toda espiritual, ela é toda revelada, ela é toda ungida pelo Espírito Santo. Todos eles que escreveram aqui foram todos acompanhados pelo Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. Então você tem essa oportunidade, você carrega essa oportunidade, mas ainda não entendeu, não pôs em prática. E o Espírito Santo está esperando. Está esperando, porque na palavra do Senhor, aqui em 1 Coríntios capítulo 2, diz acerca dos dons espirituais. E se está na palavra, e a palavra é verdadeira, e você crê na palavra do Senhor, é porque você e eu temos que procurar aonde estão esses dons. E porque eu tenho esse dom e ainda não pratico. E porque o Senhor me deu esse dom e eu não tenho ainda a oportunidade de experimentar como ele funciona. E talvez você já recebeu o dom, mas você tem um receio de fazer qualquer coisa, por exemplo, um dom de cura. Você lhe pôr a mão sobre um paralítico e ele não for curado. Mas não é assim que funciona. Você coloca as mãos, não é você que cura primeiro. Quem cura vai ser Jesus Cristo, o Espírito Santo, o Deus Todo-Poderoso. Então você só vai colocar as mãos se ele não for curado naquele momento. Com certeza vai chegar o tempo dele ser curado. Ou provavelmente ele seja curado na mesma hora. Jesus, que é Jesus, nem curou a todos. Então nós temos que aprender algo na nossa vida de crente, de participar da igreja. Não é só participar da igreja, não é só ouvir as pregações e também ler a palavra do Senhor, orar, buscar, né? Fazer a obra, ter fé. Mas você precisa entender que existe um sobrenatural, que é o plano e o propósito de Deus na sua vida, e que o Espírito Santo está aqui na terra para te mostrar. Talvez já até te mostrou, mas você está em dúvida se é isso mesmo ou não é. Você já está em dúvida se você pode fazer isso ou não pode. Claro que você pode. Você tem toda a liberdade, porque você é livre. A partir do momento que você é crente, a partir do momento que você é batizado nas águas, a partir do momento que você recebeu o Espírito Santo, você é livre para tudo aqui nessa terra.
Não existe lei para você dos homens. Você é livre para você manusear, você fazer com que esse dom se manifesta com você, esse sobrenatural possa desenvolver com você. Então ele diz na palavra do Senhor para você buscar os melhores dons com zelo. A pergunta é: você já descobriu qual que é o seu dom? Então a palavra do Senhor que diz aqui para nós a respeito do nosso tema, que é o sobrenatural do Espírito Santo, você já tem que começar a pensar o que é o sobrenatural. É algo invisível, mas é real, você não vê, mas você sente e você tem certeza na tua fé que aquilo é uma existência. Por exemplo, o reino de Deus. Você tem certeza que existe o reino de Deus? No terceiro céu? Você tem certeza que existe o Deus Todo-Poderoso? Está sentado no trono dele e o teu filho está sentado à direita? E que você vai ressuscitar no terceiro dia? Você vai ressuscitar, você vai ressuscitar depois que você morrer, fechar os olhos? Você acredita nisso? É claro que todos nós não chegamos ainda a esse patamar. Não chegamos, nem só enxergamos o primeiro céu. Tem o segundo que nós estudamos na escola, nós vemos que tem lá os planetas, aquela escuridão, aquela coisa toda, né? Só isso que nós chegamos. Agora o terceiro céu ainda não conseguimos enxergar, porque enxergaremos só quando nós fecharmos nossos olhos, ou seja, quando nós formos dessa terra. Agora Paulo fala que teve um homem que chegou até o terceiro céu. Na verdade ele está falando dele. Então todos nós temos a oportunidade. Agora, como é que eu vivo um sobrenatural? Como é que eu vivo uma vida espiritual se eu olho para as coisas e eu não enxergo dessa maneira? Eu só enxergo as coisas materiais, as quais eu tenho certeza que eu posso apalpar, que eu posso ver e que eu posso estar nela. O crente já tem que começar a aprender a viver o sobrenatural, aprender já as coisas espirituais, porque o Espírito, ele já é sobrenatural, porque ele é invisível, mas é real. Ele participa com você com gemidos inexprimíveis, ele participa com você te mostrando, te revelando, falando o que você pode fazer, o que você não pode fazer. É esse sobrenatural que nós estamos falando hoje, a respeito dos dons espirituais. Diz assim no versículo 1, quero que você acompanhe comigo: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outra hora, quando eres gentil, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eras guiados. Então, até aqui nós já começamos a entender mais ou menos o que você tem que buscar, o que você não tem que buscar. Nós éramos, vamos falar, enganados. Não sabemos, a palavra ignorante é um pouquinho forte para nós, porque nos derruba mesmo, nos joga lá embaixo. Mas ignorante aqui na palavra quer dizer você não tinha conhecimento da verdade. Precisou vir o Espírito Santo para te convencer da verdade, porque você adorava as imagens. Te conduziram para isso, para adorar a imagem, para dizer que é o homem que você tem que confessar, é para o homem que você tem que se prostrar. Te ensinaram isso, te conduziram a não chegar próximo à Bíblia, a palavra de Deus, porque senão você ia conhecer as coisas sobrenaturais, as coisas de Deus, direcionada pelo Espírito Santo, revelada para você, e você nunca mais ia adorar as imagens. Como hoje você também já não adora mais imagem. Se você estiver adorando imagem, cai fora.
Porque a imagem não enxerga, não se mexe, não cheira, não tem nada. É uma imagem de cerâmica, é uma imagem de barro, que não se move, não tem sentimento, não tem nada. Então nós vemos aí muitas crenças adorando as imagens, adorando isso, aquilo, o touro não sei do que, o chifrudo não sei da onde, né? Mesmo a Maria, que era a mãe de Jesus, fizeram uma imagem e acharam que era a Nossa Senhora, vamos adorar. Não. Você crente tem que adorar Jesus Cristo, andar com o Espírito Santo, no sobrenatural e sentir isso, absorver isso, um dom para você, ou todos os dons, e viver isso aqui na terra, até chegar o dia que você vai subir. É esse Deus. Então eu tenho que crer naquilo que eu não estou vendo, porque aquilo que você vê não é sobrenatural. Aquilo que você não vê e sente é que é sobrenatural. Isso é uma polêmica que está entre os seres humanos, entre as igrejas, as crenças, e nós devemos crer em algo que é mais ligado à palavra de Deus. Os debates nos podcasts hoje, nas redes sociais, é incrível. Há discussões da palavra, do que estão querendo fazer com que te convença de alguma forma. Então a direção é uma só. O sobrenatural de Deus, você crê naquilo que você não vê, mas você vive e sente. Só isso, mais nada. O que estão discutindo, que é fulano de tal, que é ciclano que escreveu lá atrás, que é o livro que leram, que é uma série de coisas que eles discutem, não leva a absolutamente nada. A tua salvação é você entender o sobrenatural de Deus. Se você entender isso, você vai sair desse culto hoje sabendo que você é de Deus, crê em Deus e quer estar lá no reino dele. Porque os dons, quando ele fala a respeito dos dons, que você vai deixar de ser conduzido pelos ídolos mudos, segundo eram criados, porque nós carregávamos até crucifixos, né? Com Jesus crucificado, nós carregávamos amuletos no braço, fazia uma série de coisas, anel, brucutu, nós fazíamos uma série de coisas, amarrava cordinha no tornozelo. Alguém estava enganando você, alguém está mostrando para você algo que não existe isso. Porque você quer apalpar, você não quer depender do sobrenatural, você não quer sentir o sobrenatural, você não quer viver o sobrenatural, que vamos dizer que é o Espírito Santo. O sobrenatural dele é justamente isso aí. Ele é invisível, mas é real. Você sente se você se aproximar, se você abraçar, se você orar, se você andar com ele, se você aceitar ele, porque ele é educado. O único problema é que para aceitar ele você não pode estar no pecado. O único problema é para você andar com ele, você tem que andar purificado. É só isso. Ele reconhece que você é fraco, pecador como eu, mas se nós deixarmos de tudo os nossos pecados, todas aquelas coisinhas que nós até pensamos, olhamos e inconscientemente pecamos, mas se nós arrependemos, com certeza ele vai estar sempre andando com você. E ele diz no versículo 3: por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito, está em letra maiúscula, é Espírito Santo de Deus, afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Já começa aqui, sobrenatural. Ei, pensa bem, para você falar de Jesus Cristo, você tem que primeiro conhecer o Espírito Santo. Quando nós falamos de Jesus Cristo, nós falamos, até sentimos uma reação sobrenatural sobre nossas vidas.
que é o nome que tem poder no céu, na terra e debaixo da terra. Quando nós falamos em Jesus Cristo, nós lembramos de todo o sofrimento que Ele passou, de tudo que Ele fez na cruz por nós, e ressuscitou ao terceiro dia, uma alegria, uma vitória. É isso que nós temos que compreender e entender. Não tem como você falar o nome Jesus Cristo se você não for cheio do Espírito Santo. Por quê que ele fala isso? Porque você anda com a mente de Cristo. Como Paulo falou, eu não vivo mais em mim, quem vive em mim é Cristo. Viver é Cristo, morrer é lucro. Viver é Cristo, morrer é lucro. Então eu já não ando mais na mente, todo momento que eu saio, que eu ando, onde eu vou, eu estou pensando em Jesus Cristo, porque o Espírito Santo me leva a isso. Estou falando dele, estou ensinando ele, estou pregando ele, estou falando dele, estou dormindo, estou sonhando com ele, estou orando, estou falando com ele, estou fazendo devocional de manhã, estou falando com ele, porque toda a palavra do Novo Testamento só fala nele, e fala também no Antigo Testamento, desde a fundação. Por isso que ele fala, quem fala de Jesus está no Espírito Santo. Versículo 4 diz assim, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. De fato, os dons são diversos, não são só os 9 dons que aparecem aqui no 1 Coríntios capítulo 12, não, são só os 9, não, tem muito mais. E todos os dons, quem dá para você e quem leva você a manifestar esses dons sobre a sua vida e você operar eles, é o Espírito Santo. Você já olhou para você, você já pensou, você já orou e pensou que você pode ter algum dom e ainda não manifestou? Talvez manifestou uma vez ou duas e você deixou para lá. É esse dom que em algum momento manifestou sobre você, que o Espírito Santo quer que você dá manutenção. Eita Deus, hein? Você que está nos assistindo, talvez já recebeu algum dom, já praticou algum momento, você foi usado e você simplesmente falou assim, fui usado agora, não tem problema. Não é ali que você tem que bater na tecla, é ali que você tem que saber, é ali que você tem que continuar. E são vários os dons mais simples possíveis. Aleluia. Por exemplo, se eu colocar na minha mente um prazer em fazer isso, algo que me toca no coração, por exemplo, o mais simples possível, limpar a igreja. Eu não me sinto, por exemplo, sem eu querer um dia, eu estou lá na igreja para me limpar a igreja. Eu sou tocado, eu sou aproximado, eu sou cobrado pelo Espírito Santo. O mais simples. Já pensou nisso? É um dom. Colocar as coisas no lugar, enxergar alguma coisa que tem que ser feito. Aleluia. Colocar essa água em cima do altar é um dom. Mais simples possível. Mas isso não é culpa sua, não é culpa minha, não é culpa de ninguém. Você faz automaticamente. Porque existe um amor que vem sobre você, algo que vem sobre você, que você faz automaticamente porque você gosta de fazer, porque você é movimentado pelo Espírito. Tudo que você for fazer espiritualmente, aleluia, cuidar das pessoas, cuidar dos velhinhos, qualquer coisa que você faça, mas não por obrigação, não porque alguém mandou, você faz automaticamente pela sua vontade, pelo seu desejo, e aquilo continua se fazendo.
Aquilo que você fez uma vez e depois você esqueceu, não quer fazer mais, aleluia, ainda não é então. Mas aquele que você fez, aí você depois de um tempo você pensa, puxa vida, eu fazia aquilo, devia voltar a fazer. Aí sim, é o dom, é o Espírito Santo falando em você. É dessa forma. E tudo, os mais simples possíveis, que você possa fazer alguma coisa que seja ligado ao reino, que seja ligado a você. Eu estou falando de algo sobrenatural, é ligado a você, porque você já é um sobrenatural. Porque até hoje, se você descobrir, você não sabe, nem você não sabe como é que você nasceu no ventre da tua mãe, como é que você cresceu, como é que você anda, como é que você cheira, como é que você enxerga, como é que você come todo dia. Se você não comer, você pode falecer. Se você bebe água, você não sabe explicar isso, nem para você você não sabe explicar, porque é um sobrenatural de Deus. Só Deus que pode explicar. E como é que você vai chegar na mente de Deus? Ninguém consegue. Isso nós vamos descobrir depois que nós nos tornarmos um corpo glorificado como Jesus. Nós vamos descobrir. Nós vamos participar das reuniões celestiais. Aleluia. E ali nós vamos descobrir muita coisa que Ele não entrega para nós, porque nós somos humanos. E esses dons que vem para nós, quem está aqui, está nos explicando, está nos mostrando, é o Espírito Santo. Versículo 5. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Você está entendendo a diversidade no serviço? Às vezes você vê o irmão fazendo lá na... Acontece isso muito dentro das igrejas. Vê o irmão fazendo lá um serviço na igreja, lá você quer fazer igual, mas não é para você. Tanto é que você faz de qualquer jeito. Aquele irmão, ele tira tudo certinho, ele faz negócio minucioso, porque ele sabe que é para Deus. E aqui ele está falando que há diversidade nos dons. E outra coisa ele diz também, e há diversidade nas realizações. É o que eu acabei de falar, versículo 6. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera em tudo e em todos. Aleluia. Você tem que entender esse versículo. Se ele falar que há diversidade nas realizações, aquele faz perfeito, aquele outro faz de qualquer jeito. Só que Deus opera em tudo e em todos. Por quê? Se aquilo ali não é para você, vamos fazer um exemplo aqui. Se limpar a cadeira não é para você, e o outro que faz perfeito, então ele vai tirar você dali e vai te colocar numa outra coisa. Só um exemplo. Estou dando exemplo só de igreja, mas tem, aí fora também nós temos que ser assim. No teu trabalho você tem que ser assim também. Por exemplo, teu trabalho está sendo pago para fazer o seu serviço. Você gosta de fazer o seu serviço ou você faz por causa do dinheiro? Ou você faz as duas coisas, você faz bem feito porque você gosta, e você faz bem feito porque você está recebendo para sobreviver. Esse é o certo. Esses dois. Você faz porque você gosta, aquilo é para você, e você faz para a sobrevivência aqui na terra. Então Deus abençoa. Está me entendendo? Está conseguindo pegar o que é o sobrenatural? Quando que você ia saber que você ia ter essa profissão que você tem hoje, e faz bem feito e faz com alegria? Quando você ia saber? Quando eu ia saber que eu ia ser pregador da palavra do Senhor? Quando que você ia saber que você ia cuidar de criança? Ia dar aula para criança?
E hoje você ama fazer isso. E lá onde você estava antes, arrumando peça, colocando peça, fazendo, se desgastando, mas não era aquilo que você queria. Você estava fazendo por causa do dinheiro. Deus te tirou, colocou no lugar certo. Aqui que eu quero você. Você nasceu para mim, ele fala, você nasceu para mim para fazer isso. Meu plano, meu propósito é disso em você. E daí eu vou te levantar, vou te mostrar o que vai acontecer. Xararraço de Manai. Esse é sobrenatural, você precisa entender. Você nem imaginava quando você nasceu, quando você era criança, quando você começou sua vida de profissional também, você nem imaginava que tudo isso ia acontecer, que tudo isso ia mudar. Nós somos exemplos vivos, nós vamos para o Brasil, não queremos voltar mais para cá. De repente manda nós para cá. Aí nós temos que entender que é para fazer a obra. Nós temos que entender, se fomos enviados pela obra, nós temos que fazer a obra. E Ele não vai tirar daqui enquanto não completar o plano e propósito dele. Não adianta você querer pensar que você vai para isso, para aquilo outro. Você está entregue nas mãos dele. Chega, raço, você está já selado, algemado. Você pode até pensar, você pode até fazer plano, mas seus planos vão tudo para água abaixo. Não adianta você querer fazer do teu jeito. Não vai ser, se você vive o sobrenatural, vai ser do jeito dele. Podemos até sonhar, pensar, fazer alguma coisa, nosso pensamento é só humano. E você tem aquele achismo que lá vai ser assim, que lá vai ser assado, que vai ser nada. E quando não cumprir o que o Senhor quer fazer, o que o Senhor enviou, leve o tempo que levar, mas vai acontecer. Sabe que vai ter momentos ruins, momentos bons, perseguições, alegria, tristeza, angústia, amor, satisfação, vai ter uma série de coisas pelo meio do caminho, mas que vai se cumprir, vai se cumprir. Foi assim com eles no deserto, 40 anos, era para passar por 40 dias só, levaram 40 anos. E aqueles que entenderam o propósito de Deus no deserto, entraram na terra prometida. Então nós temos que entender o propósito de Deus. Podemos achar que nós temos que fazer isso, fazer daquele jeito, não vai dar certo. Por isso que o Espírito Santo está aí para nos ensinar, para nos mostrar. E ele fala assim, no versículo 7, aleluia. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Ele só vai manifestar em você e vai ter um fim proveitoso. É isso que nós temos que descobrir. Por isso que eu falo a respeito da intimidade com o Espírito Santo. Ele vai mostrar para você qual o plano, o propósito de Deus para a sua vida. Se você entender, se entregar, vai ser isso que vai acontecer. Versículo 8, porque a um é dada mediante o Espírito. O Espírito é letra maiúscula. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria. Entendeu? O que é a palavra da sabedoria? É você ser um mestre na palavra de Deus. Ela vem tudo automaticamente, os planos, os propósitos, ela vem tudo na tua mente. Você solta assim, nem é você que está falando, é o Espírito Santo que está falando. E as pessoas estão aceitando, estão sendo convencidas, estão sendo transformadas, curadas, libertas pelo poder de Deus. É isto.
E a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Também. A palavra do conhecer. Por exemplo, a sua profissão. Você estudou, conhece ela de ponta a ponta, sabe como é que é, e continua estudando para saber as mudanças, realizações, como é que faz, como é que não faz. Qualquer coisa nesse mundo, nós temos que estudar, ir a fundo para conhecer bem. Que nem a Daia Mosco, o Tiago abrir a Daia Mosco, tinha que conhecer de carro. Ele estuda todo tipo de carro. Você pode perguntar para ele qualquer tipo de carro que ele sabe. Se não sabe, ele vai procurar. Então isso é um dom que Deus deu. Ele já entendeu que é isto que tem que fazer. E assim por diante. Então muitos estão bem sucedidos hoje porque entenderam o que Deus queria. Tanto financeiramente como com sabedoria. Salomão foi assim. Ele chegou perante o Senhor com 12 anos e falou assim: Senhor, meu pai faleceu, Davi faleceu, meu pai faleceu, e agora eu tenho que conduzir esse povo, mas eu peço para o Senhor sabedoria para me conduzir esse povo. Deus falou assim: Salomão, eu não vou dar só sabedoria para você, eu vou te dar prosperidade. Foi o rei mais rico e mais sábio da Bíblia. Ele entendeu até o momento que ele teve tudo. Depois ele quis desviar. Tem isso também. Versículo 9: a outro o mesmo Espírito a fé, e a outro o mesmo Espírito dons de curar. Então você pode receber vários dons. O que é o mesmo Espírito? A fé. Você tem uma fé inabalável. Você não fica pessimista, você está sempre otimista. Eita Deus! Para você a coisa pode não dar certo para aquele lado, pode não dar certo para aquele outro, mas para você vai dar. Por causa da tua, você ser otimista. Você não olha para o pessimismo, você não olha para o problema, você olha para a solução. É isto. Então isso é um dom. A fé inabalável. Uma fé que ultrapassa qualquer coisa. Vá de chuva, de sol, de neve. Qualquer momento de doença, qualquer momento você tem aquela fé. Você não abre a sua boca para resmungar, para falar as coisas pessimistas. Você não. Você está firme sempre na rocha. É Deus na minha vida e vamos marchar em frente. Ninguém segura. Mas nem o diabo que está do lado querendo sussurrar, falar as coisas. Não, isso aí não vai dar certo. Isso aí você vai ficar doente. Isso aí você vai quebrar. Isso aí você vai fazer. Não, você já passou por cima. Tchau. Vamos embora. Está firme, forte e ninguém tira de você. Você não reclama. Você não fica, pode ser a coisa mais ruim que está acontecendo com você, você não está reclamando de nada. Está tudo certo para você, porque Deus está com você, cheio do Espírito Santo. É isso. É uma fé inabalável. Você não consegue ouvir as pessoas falarem os problemas dela e você absorver para você e achar que é aquilo lá e passar também. Não, você arranca tudo, remove tudo. Que é problema agora? Quando o cargo na igreja você tem uma fé inabalável, você está sempre pronto para levantar as pessoas, exortar as pessoas. Você
está sempre pronto para falar um testemunho forte. Porque vão te procurar. Mesmo você não tendo carga na igreja, você sendo um profissional da área, vão te procurar. Para te perguntar o que eu faço no meu cabelo. Você vai ter que instruir. Porque você é um profissional que Deus escolheu para fazer essa obra, para fazer esse trabalho. O que eu devo fazer com o meu filho? Não consegue estudar. Meu filho de 3 anos, 4 anos não consegue estudar. Vai procurar quem? A professora. Professora, o que eu devo fazer? Meu filho não quer estudar, meu filho não consegue guardar nada, não consegue fazer nada. Você vai ter que instruir. Você vai ter que abraçar. Você vai ter que estar. E sem reclamar. Muitos pastores se matam em cima do altar, ficam depressivos, porque eles não passam problemas que as pessoas trazem para ele. Mas por quê? Não tem uma fé inabalável, não está preparado. Moisés, que era manso, ele carregou 3.500 homens tirados do faraó, da escravidão, para andar 40 anos no deserto, só ouvindo baboseira, só cobrança, tudo. Ele era manso, tinha uma fé inabalável. Mas por fim também chegou uma hora que ele não aguentou, pegou o cajado dele, bateu na pedra lá, que Deus não deixou nem entrar na terra prometida. Você quer Deus para a tua vida? Você quer o Espírito Santo para a tua vida? Você quer ser crente? Então prepare para pagar o preço. E outro mesmo, dom de curar. Você tiver o dom de cura, mesmo que você impõe as mãos, pode ser que ele seja curado naquele momento, mas uma hora vai ser curado. Isso já aconteceu comigo. Então não vai achar que você pôr nas mãos é você que vai fazer. Não, quem vai fazer é Deus. Se ele não quiser fazer naquele momento, ele vai fazer uma outra hora. E é assim, dessa forma que nós temos que viver. Se a coisa não acontecer agora, eu estou com a fé inabalável, vai acontecer depois. Mas eu estou na esperança, estou na perseverança, estou na oração, estou na obediência. Eu sei que meu Deus vai me dar, eu sei que vai acontecer. Ninguém pode parar isso. Porque a minha fé está inabalável. Eu não reclamo, eu não falo nada, eu fico só na oração e na fé inabalável. Vai acontecer, vai fazer, vai ser, vai desse jeito. Por isso que Tiago está dizendo, pronto para ouvir, tardio para falar. Versículo 10, há outras operações de milagres, outros profecia e outros discernimento de espírito, há variedade de línguas e há outros capacidade para interpretá-las. Aleluia. Todos esses dons, o Espírito Santo quer entregar para todos nós, quer nos usar, quer fazer com que nós entendemos, e é tudo maravilhoso, irmão. Pensa você curar uma pessoa, pôr a mão num paralítico que vem na cadeira de roda, lá no shopping center, você vê assim, se olha, o Espírito Santo fala com você, você com uma fé inabalável, olha para ele assim, vai lá e coloca as mãos, posso orar pelo Senhor? Posso, tá? Bota a mão, o homem sai andando. Você se prepara para depois a multidão te procurar. Foi assim com Jesus. E olha outros dons aqui que podem acontecer, aleluia. Nós temos até variedade de línguas. Paulo tinha variedade de línguas. Mas ele fala que realmente a profecia é mais importante do que a variedade de línguas. Discernimento de espíritos, aleluia. É você estar dentro do espírito, você ser forte, teu espírito está forte, tudo está forte, então você sabe naquele lugar que você não pode entrar, naquele lugar que você não pode ir.
Você percebe que o ambiente não é bom, é sombrio, e você não vai, você não entra, você não fica na roda dos escarnecedores. Variedade de línguas e capacidade para interpretá-las, porque se você prega em línguas, se você fala em língua na igreja, tem que ter alguém que interprete. E tem esse dom. Tem pessoas que interpretam línguas. Mas ele fala assim: mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas as coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Ei, é individual, não? Não adianta você olhar para o seu irmão fala em línguas, e você não fala. Se você o quer, você busca, que você vai receber. Se olha para o teu irmão cura, aí você, oxe, curou, olha que maravilha, é um homem de Deus. Não, você também tem um direito, se você procurar, você vai receber. A unidade orgânica da igreja. Agora nós vamos falar da igreja. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, a todos os membros, sendo muitos, constitui um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Aleluia. O Espírito Santo, ele é o mesmo para mim, para você, para todos nós. E nós somos só o corpo. Somos só os membros do corpo. E somos o corpo da igreja. Então, na realidade, somos pó. Viemos do pó, voltaremos para o pó. Não somos nada. Absolutamente nada. Só filhos obedientes, que busquem o Espírito Santo, que andam nos caminhos do Senhor, que faz a vontade de Deus, e assim nós vamos caminhando aqui nessa terra. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Versículo 14, versículo 15: se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou o olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispõe os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprove. Então Deus foi tão maravilhoso com nós, tão tremendo com nós, que Ele colocou tudo em nós conforme nós precisamos, para que nós pudéssemos ter aqui andando, caminhando, aleluia, cheirando, se alimentando, nossa mente frutífera na presença de Deus. Então Ele colocou tudo. Se você analisar bem, olhar bem para você, olhar no espelho, você vai assim, mas que coisa interessante, né? Até na sua voz, você fala, sai som. Sua língua, tudo. O caminhar, o andar, o seu pensar. Então Ele quer que nós pensemos coisas boas. E quais são as coisas boas? As coisas do alto. Ele quer que nós vivamos essas coisas maravilhosas. Por isso que o Espírito Santo está aí, para convencer você do juízo, da justiça e do pecado. Então, Ele quer que você viva bem, que você viva em paz, que você viva com Ele, e que você tenha um plano seu, um propósito seu de entrar no reino de Deus. Porque o plano de Deus, a alegria do Pai,
que deu teu filho unigênito para morrer por nós aqui na cruz, aqui, a única coisa que ele tinha, o propósito dele, o plano dele é que você o adore ele, não o rejeite. Mas ele deu o filho dele, mostrando, entregando ele, para que você reconheça isso. E tem muitos momentos na nossa fraqueza nós nos reconhecemos, achamos que reconhecemos, mas não entregamos, porque a nossa fé está fraca. Reclamamos, achamos isso, aquilo, achamos uma pessoa que aceita a sua reclamação, tem o mesmo pensamento, aí começa, papapá, 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 papapá. Ali não tem Deus no meio de vocês não. Vai ter só Deus quando você falar das boas, das obras boas, das coisas de Deus, dos momentos que o Senhor está fazendo na sua vida, que já fez, o teu testemunho. Olha que maravilha você contar o testemunho, hein? O que Deus está fazendo na sua vida, o que vai fazer. Versículo 18: mas Deus dispõe os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprove. Se todos, porém, fosse um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não pode os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a esses damos muito maior honra. Também os que nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Aleluia. E é uma verdade, nós muitas vezes honramos mais nossa língua para falar até coisas erradas, coisas que não aprova, Deus não aprova, mas nós acabamos falando, né? Nós não vigiamos muitas vezes no nosso falar. Então o que ele quer dizer aqui é que temos uns membros menores, mais poderosos, como a língua. Depende do que você falar, depende do que você lançar a palavra, depende do que você ensinar, você pode destruir uma pessoa. Depende do que você orar, você vai receber. Depende do que você vai falar, ou que você vai induzir a pessoa a certas coisas. Porque a palavra que vai sair pode ser tanto falsa, como correta, como séria, como que pode fazer com que. Por isso que Tiago sempre fala, tardio para falar e pronto para ouvir. Então, dependendo do que você falar, sua língua é perigosa, porque pode levar você ao pecado, pode levar você a fazer com que pessoas tomem outro caminho e não o caminho de Deus. Então tudo isso, se nós observarmos o que estão falando nas redes sociais, estão falando nas igrejas inclusive, são muitas palavras que podem induzir as pessoas e serem destruídas. Agora, se você for correto, for crente, tiver o Espírito destruindo, você vai falar somente da palavra de Deus, que é viva e eficaz, e que é de Deus. Você não vai falar palavras para destruição, você vai falar palavras de amor, porque você conhece a palavra. E o amor é o dom supremo. Todos esses dons que nós falamos aqui, o maior de todos eles é o amor. Então não existe, mesmo que você for praticar esses dons, você tem que ter amor primeiro. Já percebeu? Primeiro se conduz o amor, e quem vai colocar esse amor em você, essa vontade, esse desejo, é o Espírito Santo. Aí você vai viver o reino, você vai viver a palavra,
Desse mundo você já não é mais. Você já não é mais cidadão da terra, você é cidadão do céu. Aí você vai falar como Paulo: não vivo mais em mim, Cristo vive em mim. Agora, como nós alcançamos isso? Nós temos até receio, medo de largar tudo e viver isso. Por quê? É tanta informação errada, tanta informação para que você fique escravo do mundo, que nós não conseguimos chegar ao que Paulo chegou. Então nós ficamos receosos, com medo, ficamos pensando: se eu for, pode ser que eu não consiga. Isso é um dom também. Se eu abraçar, como é que vai ser? A sua mente está tão poluída com as coisas do mundo, todos nós, tão poluída com o celular, com as redes sociais, que nós pensamos: se eu largar tudo para servir somente a Deus, como é que vai ser? Então, nós vivemos num cativeiro e precisamos destruir esse cativeiro. Agora, se nós damos atenção 60% para as coisas do mundo e 40% para Deus, temos que inverter isso aí: 60% para Deus e 40% para o mundo. Temos que dar prioridade para Deus, para as coisas de Deus. Pastor, como é que eu faço isso? É simples. Busca aquele que está com você. Fale com ele, o Consolador. O nome já diz: ele me consola. Ele é o Consolador. É o Espírito Santo. É ele que está aqui para nos mostrar. É ele que está aqui para nos preparar. Mesmo que você passe por tudo que é as coisas da terra, mas ele vai estar com você, ele vai te orientar e vai te mostrar o caminho certo. Aleluia. Porque diz na palavra assim, versículo 24, né? Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor a uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo. Presta atenção nesse versículo 27. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo. Aleluia. Você é do corpo de Cristo, mas você é individual. Então eu não entro na conversa do meu irmão que está me querendo tirar da presença de Deus, ou então está querendo me levar para outro caminho, está querendo me levar para outra entidade. Eu sou membro do corpo de Cristo e eu sou orientado por Ele. É assim que o crente tem que pensar. Se Ele me colocou naquela igreja, eu permaneço naquela igreja. Como tem muitas pessoas que pulam de igreja em igreja, acham que vai achar alguma coisa na outra igreja, vai achar outra coisa. Não, você não vai achar absolutamente nada. Se Deus te colocou naquela igreja que você vai ser abençoado, é naquela igreja que você vai ter instrução, vai ter palavra, é naquela igreja que você vai permanecer. Não adianta ir porque a fulana de tal é mais bonitinha, o pastor é mais bonito, o que as coisas lá tem mais show, tem mais coisas, mais avivamento, tudo isso aqui, não. É como está dizendo a palavra do Senhor. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo.
Aleluia. Porque ele fala assim no versículo 28: a uns estabeleceu Deus na igreja. Presta atenção. A uns estabeleceu Deus na igreja. Primeiramente, apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Depois, operadores de milagre. Depois, dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura, são todos apóstolos? Porventura, são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Aí ele fala para você e para mim, e para você que está nos assistindo, no versículo 31. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Aleluia. Procure com zelo os melhores dons para a sua vida. Isso é individual. Isso é você e Deus, ou seja, você e o Espírito Santo, que Ele que vai entregar os dons para você. Então, aquilo que você vive, e aquilo que você está na presença de Deus, e aquilo que você está buscando, aquilo que você já sentiu alguma coisa que foi forte, que aconteceu com você, momento que você teve um encontro, foi forte aquilo. Então permaneça naquilo. Permaneça naquilo até a segunda ordem de Deus. Ou seja, até a segunda ordem do Espírito Santo. Continue ali com Ele, firme, perseverando, na esperança, numa fé inabalável, no amor, na obediência de Deus. Permaneça ali. Porque é ali que, no tempo de Deus, você vai receber tudo que Ele quer que você receba, para que o plano e o propósito dele seja desenvolvido em você e mostrado para você. Você tem que ter uma caminhada com o Espírito Santo aqui na terra, você tem que buscar nele, você tem que estar na presença do Senhor. Não vai querer fazer com as suas próprias forças, que vai chegar uma hora que não vai dar certo. Então, procure sempre abraçar, andar nos caminhos dele, conhecer ele e estar na presença dele, para que nós realmente recebemos aquilo que é o plano e propósito. Cada um de nós temos um plano e propósito de Deus em nossas vidas, e Ele quer revelar para você. A primeira revelação que Ele fez foi esse sobrenatural, quando Jesus foi assunto ao céu e pediu para o Pai mandar um Consolador, que Ele prometeu para os seus discípulos e para os apóstolos. Esse foi o primeiro sobrenatural a respeito do Espírito Santo. Agora, o maior sobrenatural mesmo foi Jesus Cristo ressuscitar ao terceiro dia. Esse foi tremendo. Mas só quem que fez? O Espírito Santo. E esse mesmo Espírito Santo que ressuscitou a Jesus Cristo, Ele vai fazer também para nós. Aleluia. É nessa fé que nós temos que andar, o crente. É nessa fé que o crente tem que participar, tem que andar, tem que estar na presença. É nessa fé que nós temos que carregar o nosso coração. E que nós realmente possamos estar firme nessa fé e fazendo a vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. Quero que você abra lá comigo agora, em nome de Jesus, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 7. 1 Coríntios, é só voltar um pouquinho. Primeira Coríntios, capítulo 1, versículo 7.
Achou? Diz assim no versículo 7 de 1 Coríntios: de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para seres irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Aqui está a resposta de tudo que nós falamos lá a respeito dos dons e do sobrenatural do nosso Senhor, do Espírito Santo. De maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para seres irrepreensíveis no dia, o dia está com letra maiúscula, no dia de nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele vem buscar a sua noiva, e aí vai começar. Então é o que Ele está dizendo para todos nós. Está escrito na palavra. Essa palavra, esses pergaminhos foram achados há 2000 anos atrás, nas cavernas do Mar Morto, foram traduzidas, e hoje nós estamos falando dela aqui, e está se cumprindo, e vai se cumprir tudo que está escrito na palavra de Deus. Aleluia! Quero que você abra agora comigo, em nome de Jesus, Romanos capítulo 8, versículo 16. Só voltar um pouquinho. Romanos capítulo 8, versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Aleluia! Aqui nos dá a garantia de nós subirmos com o Senhor Jesus Cristo, com o corpo glorificado. Aleluia! Então aqui Ele está nos confirmando a respeito do próprio Espírito, testifica com o nosso Espírito. Então o Espírito Santo, Ele testifica com o teu Espírito. Você é corpo, alma e Espírito. Você e eu, você que está assim também, é corpo, alma e Espírito. Então o Espírito Santo, ele testifica com o teu Espírito. Ele sussurra com o teu Espírito, com gemidos inexprimíveis. Ele fala dentro do teu Espírito. Ele te mostra, ele te entra em contato com você, aleluia, e é isso que nós temos que ficar atento, porque se nós somos herdeiros de Deus, e somos co-herdeiros de Cristo, e com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados, aleluia. Está sofrendo aqui na terra? Fica na fé inabalável, que você subirá, será herdeiro de Cristo, aleluia. E você, com certeza, esses sofrimentos vão passar, e o nome do Senhor será glorificado. Nós seremos glorificados também, em nome de Jesus, amém? Mais um, Salmo 115, volta lá atrás, Salmo 115. Já estamos terminando. Glória a Deus, temos um pedido de oração aqui, nós vamos estar orando.
Eu vou ler só alguns versículos aqui no Salmo 115, aleluia, para nós entendermos. Ora, somente a Deus, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor de tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem ouvido e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Tornem-se semelhantes a ele os que o fazem e quantos neles confiam. Aleluia. Até aqui, em nome de Jesus Cristo, até o versículo 8, é aquilo que nós estávamos falando a respeito das imagens, a respeito, por isso que a imagem você está vendo, mas não é o sobrenatural. Aleluia. Vamos guardar isso no coração, não vamos mais adorar imagens, não vamos andar com imagens, vamos andar com o Espírito de Deus sobre nossas vidas. O Espírito Santo testifica no teu espírito para que você ande confiando no Deus Todo-Poderoso, que um dia nós estaremos perante o trono dele para nós adorá-los, para nós estarmos com o corpo glorificado como o de Jesus lá nas mansões do Senhor. Amém? Glória a Deus. E aqui nós encerramos esse culto em nome de Jesus. Vamos orar, gente, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pai querido, Pai de poder e glória, Pai de maravilha, te amamos, te adoramos, bendizemos o teu santo nome, Senhor. Te glorificamos, meu Pai, porque o Senhor tem enviado para nós o Espírito Santo, e o Espírito Santo está conosco, o qual, meu Deus, nós nos entregamos a Ele, andamos com Ele, testificamos, meu Deus, o nosso Espírito, Ele testifica em nossos espíritos, Senhor, para nos convencer do juízo, da justiça, do pecado, e que nós estejamos firmes, Pai, com uma fé inabalável, crendo, Senhor, meu Deus, no sobrenatural do Espírito Santo, vivendo Ele aqui na terra, andando com Ele, sentindo Ele, fazendo a vontade do Senhor, guardando a Tua palavra, a sete chaves ao nosso coração, fazendo a Tua obra, meu Deus, sendo, meu Deus, fiéis servos do Senhor, filhos do Senhor, para que nós possamos caminhar e esperar, Senhor, meu Deus, o dia, em nome de Jesus Cristo, para que nós venhamos subir com o nosso Senhor Jesus Cristo, para a nossa salvação, para nós fazermos morada aí nas mansões preparadas pelo nosso Senhor. Glória a Deus, aleluia, glorificado o nome do Senhor. Te agradecendo por esse culto, por essa palavra revelada pelo Espírito Santo, meu Deus, o sobrenatural dele sobre nossas vidas. Meu Pai, revelada toda a palavra que nós pregamos hoje, Senhor, que nós possamos andar nessa palavra com uma fé inabalável, no amor do Senhor, na esperança, na perseverança, na obediência ao Senhor, fazendo a Tua vontade, o Teu querer. Nos entregamos aqui ao Senhor, Pai, para que nós possamos realmente ter um encontro, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, com o Senhor Espírito Santo, fazendo a vontade do Senhor, sendo revelada para nós, qual a vontade, qual o dom, Pai, que nós temos, para que nós venhamos desenvolver junto com o Espírito Santo. Fale conosco, Espírito Santo, fala com essas pessoas que estamos assistindo, abençoe, cura, liberta, transforma pelo poder do Senhor. Toca com o Teu poder sobre essas vidas, Pai. É em nome de Jesus que nós pedimos por vidas, em nome de Jesus que nós pedimos que o Senhor visite, Senhor, a cada asilo, meu Pai, nessa nação, a cada asilo em todas as nações, a cada hospital, a cada leito hospital, Senhor, meu Deus, a cada vida, Senhor, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, e o Teu nome seja glorificado. Visita os presídios, meu Pai, em nome de Jesus, que eles sejam tocados pelo poder de Deus, que saiam dali homens de Deus para pregar o Evangelho e a palavra do Senhor, arrependidos, Senhor, meu Deus, dos seus pecados, tudo aquilo que eles fizeram, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor toca com as Tuas mãos poderosas sobre essas vidas que estão nos assistindo, sobre essas famílias, abençoando, protegendo, guardando, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, por esse restante de mês, Pai, que nós já estamos mudando, Senhor, meu Deus, para o ano 2026. O Senhor venha abençoar, proteger a cada um dos Teus filhos, em nome de Jesus Cristo. Oramos também, meu Deus, pela vida do Daniel, dos Santos, e pelos joelhos,
da esposa, a irmã Alessandra dos Santos. Pai, toca com o teu poder sobre a vida dele. Meu Deus, visita, meu Pai, a sua irmã. Visita, meu Pai, a Alessandra. Coloca as tuas mãos sobre esse joelho, Senhor, e ela venha ser curada pelo poder do Senhor, Pai. Meu Deus, que ela venha ser curada, Pai. Toca poderosamente. Nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, e cremos, meu Pai, que ela já está curada pelo poder do Senhor. Eu te peço, já te agradeço, no nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmão, teu nome, Daniel, acho que já está no livro de oração da Alessandra também, em nome de Jesus. Nós vamos continuar orando em nome de Jesus pela sua vida, pela sua família, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Já vou encerrar o culto em nome de Jesus. Quero fazer mais uma oração para o ano novo. Pai, glórias te damos, Senhor. Glorificado e exaltado o nome do Senhor, meu Deus, porque já estamos findando esse ano, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, que nós possamos, Pai, ter um ano novo na tua presença, fazendo a tua vontade e o teu querer, Senhor. Que nós possamos, meu Deus, um ano de 2026, um ano repleto, meu Pai, de bênçãos sobre essas vidas que estão nos assistindo, daqueles que vão nos assistir, que eles recebam, Pai, tudo aquilo, Senhor, do propósito, Senhor, do plano do Senhor, uma mudança, uma transformação, uma prosperidade, meu Deus, a cura, a libertação, a transformação de vidas, Pai, no ano 2026, na nossa política, nas nossas nações, meu Pai, que todos, meu Pai, possam se render ao Senhor, conhecer o Senhor e andar nos teus caminhos. Nos abençoe, Senhor, meu Pai, que nós possamos ganhar almas para o Senhor em 2026, que nós possamos levar o Evangelho como nós temos levado, Senhor, e que essa nação japonesa a qual nós estamos pregando, a qual nós somos ministro, Pai, a qual nós somos missionário aqui, Senhor, meu Pai, o Senhor nos trouxe, meu Deus, que nós possamos fazer o melhor para o Senhor, ganhando essas vidas, Pai, levando o Evangelho, e essa nação possa abrir, Senhor, o coração para o Teu Evangelho, para a Tua Palavra, Senhor, que o Espírito Santo venha com um avivamento poderoso nessa nação, Pai, e vidas venham se converter, vidas venham ser transformadas, meu Pai. Meu Deus, toca nos velhinhos aqui, Senhor, nessa nação, Senhor, que estão sendo, meu Pai, meu Deus, meu Pai, aleluia, meu Deus, as famílias estão deixando, Pai, os seus velhinhos, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nós oramos por cada um deles, Pai, abençoa, proteja, guarda, Senhor, a cada um dos teus filhos, oh Pai, e esse povo possa, meu Pai, amolecer esse coração, a mente, em nome de Jesus Cristo, a ministra, Senhor, que está no local, a ministra que está agora no comando, Senhor, toca com o poder do Senhor sobre o coração dela, toca com o poder do Senhor sobre todas as autoridades aqui dessa nação, e eles venham ser transformados pelo poder do Senhor, pela Tua Palavra, e o nome do Senhor seja glorificado e exaltado para sempre. Nós te agradecemos, em nome de Jesus, e já desejamos a todos vocês um feliz ano novo e um próximo ano, em nome de Jesus, abençoado pelo nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Te peço e agradeço, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vou ministrar a bênção apostólica, em nome do Senhor Jesus Cristo, e o nome do Senhor seja glorificado. Você também que está nos assistindo, fique de pé, levanta as tuas mãos. Eu vou ministrar a bênção apostólica e você receba aí, você e sua família, em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória, o amor de Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Criador, nosso Papai, o Altíssimo, a majestade e a grandeza, em nome de Jesus Cristo, aleluia, e a comunhão do Senhor Espírito Santo, o nosso Consolador, o nosso Ajudador, aleluia, esteja com vós e com a sua família, em nome de Jesus. Toda a igreja diz amém. Pode aplaudir o Senhor, que Ele merece toda a honra e toda a glória. Vão em paz, Deus acompanha a todos vocês até quinta-feira, em nome do Senhor Jesus Cristo, uma palavra poderosa para a sua vida, para a sua família. Um feliz ano novo a todos vocês, a todos os familiares no Brasil, em todas as nações, aqui no Japão também, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar e que vocês façam essas festas debaixo da proteção do nosso Deus. E o Deus Todo-Poderoso esteja com todos vocês, em nome de Jesus. Um beijo no coração, tchau!